Fala, povo, tudo bem com vocês? Todo mundo empolgado para estudar? Vamos embora para a área da termologia, falar um pouquinho sobre calor. A gente vai falar o que é calor, a unidade e as formas de propagação. Então se liga nessa aula, porque olha, já caiu no Enem, formas de propagação de calor cai bastante e essa área está aparecendo demais. Vamos embora ver primeiro o que é calor. Olha só. Imagina aqui uma barra de metal e eu coloquei uma vela nessa barra de metal. Você percebe que depois de um tempo, a temperatura dessa extremidade ela também aumenta. Isso significa dizer que vai existir calor fluindo nessa barra. Ou seja, essa extremidade esquentou porque o calor fluiu em toda a barra. Então, o que é calor? Na verdade, o calor vai aparecer quando tiver variação de temperatura, ou seja, diferença de temperatura. Quando você tem a diferença de temperatura, você tem calor. Então, calor é uma energia térmica em trânsito provocado pela diferença de temperatura. Pode ser entre dois ambientes, pode ser no mesmo objeto, tá? Entre dois corpos. Mas calor vai precisar ter diferença de temperatura. E é uma energia. Então, como é que a gente pode medir o calor? A gente vai utilizar a unidade no sistema internacional. Se calor é uma energia, a unidade no sistema internacional é o que a gente chama de joule. Só que muito cuidado. Existe a unidade usual. E a unidade usual não é o joule. A unidade usual é algo chamado de caloria. E o que é caloria? Caloria é uma unidade, tá, para medir calor. E basicamente uma caloria é a energia necessária para 1 grama de água variar a temperatura de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Isaac, deu não, é muito específico isso aí, calma. Vamos arredondar. 1 caloria é a energia necessária para 1 grama de água variar a temperatura em 1 grau Celsius. Beleza? Mais ou menos isso. Então, uma caloria é a energia necessária para 1 grama de água variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Isso arredondando. Então, o que a gente vai utilizar é a chamada caloria, que vai ser utilizada, ó, CAL. Tá? Então, existe a unidade do sistema internacional. E a gente vai utilizar a caloria, eu preciso saber a relação entre as duas. E a relação é que uma caloria é igual a 4,186 joule. Mas esse número tão quebrado, Isaac, a gente vai ter que usar assim, depende da questão. A questão, muitas vezes, pode pedir para você considerar 4,2 ou até 4, dependendo da questão aí, tá? Então, o mais comum é para você considerar 4,2. Então, percebe, calor é uma forma de energia térmica que só vai existir se tiver diferença de temperatura. E a unidade de calor é o joule, porque é uma energia. Mas a usual vai ser a caloria. E aqui a gente tem a relação. Mas o calor, ele pode se propagar de 3 maneiras. A primeira maneira é por condução. A segunda que a gente vai ver já já é por irradiação. E a terceira que a gente vai ver também já já é por convecção. Então vamos estudar aqui a primeira, que é por condução. Olha só, é como se eu tivesse pego esse desenho e tivesse colado aqui, né? Imagina uma vela aquecendo uma barra. Você tem as partículas aqui dessa barra, elas começam desse lado aqui a se agitar. Essa agitação dessa partícula faz essa outra partícula se agitar e assim sucessivamente todas as partículas começam a se agitar. Então perceba que o calor aqui acontece de partícula para partícula. Não acontece nenhuma mudança de massa do material. Acontece de partícula para partícula. E aí você estabelece o calor. Para calor, a gente vai usar a letra Q, tá? Q. Para calor. E aí é o seguinte, povo. Se eu quiser medir aqui, pegar uma seçãozinha e contar aqui
quanto está fluindo, a gente chama de fluxo de calor. Ou seja, eu quero ver quanto de calor está passando por aqui em unidade de tempo. Então, o calor passa por aqui e eu quero medir quanto de calor passa por aí. E aí a gente vai usar essa letrinha aqui para fluxo, e o fluxo vai ser a quantidade de calor sobre o tempo. Perceba como a gente vai medir o fluxo. Calor vai ser medido em calorias, pode ser em joule também, mas usual é calorias. E o tempo em segundos. Então, o fluxo é calorias por segundo. Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, está passando 200 calorias a cada segundo aqui. Então, isso é o fluxo que eu vou determinar, eu vou indicar para você. Tá? Mas eu quero que você agora perceba o seguinte. Quando você liga o foguinho aqui, a temperatura da barra estava constante, era a mesma. Quando você liga, a barra vai esquentar mais aqui e vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Depois de um certo tempo, com essa energia aí, a barra chega ao que a gente chama de regime estacionário. Cuidado com isso aqui. Cuidado. Muita gente confunde o regime estacionário com a temperatura. De dizer, a barra então está com a mesma temperatura. Negativo. A temperatura maior vai continuar desse lado. E a temperatura menor desse outro lado. Então, o que é o regime estacionário, Isaac? Se não é a mesma temperatura, é o mesmo fluxo. É o mesmo fluxo. Ou seja, se eu pegar várias seções aqui transversais, eu vou encontrar o mesmo fluxo de calor, a mesma quantidade de calor. Não temperatura, por favor, não confunda. Se você aprender isso aqui, você está saindo na frente do seu concorrente, com certeza. Isso aqui, olha, muita gente vai se enganar na hora da prova. Anote isso. Regime estacionário não é a temperatura a mesma na barra, e sim o fluxo de calor. A temperatura continua maior aonde, Isaac? Aqui, ó, que está em contato com o fogo. E a temperatura menor, lá na ponta. Mas ela fica uma temperatura também considerável, porque chega, assim, calor lá, tá? Então, o fluxo eu calculo pela quantidade de calor sobre o tempo. Mas quando atingir o regime estacionário, entra uma leizinha chamada Lei de Fourier, que ele percebeu que o fluxo, depois que a barra atinge um regime estacionário, é diretamente proporcional à área da barra, a área, certo? De seção transversal, a variação de temperatura e inversamente proporcional à espessura. Para tornar isso aqui uma igualdade, existe a condutibilidade térmica do material, que depende do material. Então, olha só, eu tenho fluxo no regime estacionário, vai ser a constante, ou seja, a condutibilidade térmica, multiplicado pela área, vezes o módulo da temperatura, da variação da temperatura, dividido pela espessura. A espessura pode ser o comprimento da barra, ou se você tiver uma parede assim, né? Eu coloquei espessura porque, por exemplo, numa parede, assim, você vai ter a área da parede. Imagina uma parede de um quarto. Você vai ter a área e aqui você vai ter a espessura, tá? A espessura da parede, de isolamento ali, né? Então, se você pega uma caixa de isopor e você tiver a parede muito fina, ou seja, ó, parede muito devagar, fluxo muito pequena, fluxo maior. Ou seja, a conservação daquela caixa térmica, né, do isopor não é legal. Então, você precisa ter uma espessura legal ali, ó, espessura maior, fluxo menor, quantidade de calor passando pela parede menor, tá? Então, se liga nisso. E olha, depende da condutibilidade térmica também. Quanto mais condutor o material for, maior vai ser o fluxo. Então, jamais você iria fazer uma caixa térmica de alumínio, né? Ou de ferro, porque a condutibilidade é alta. Então, o fluxo seria alto, você não iria conseguir ali manter uma certa temperatura. Então,
legendazinha para você. Condutibilidade térmica é o K. É o K. Tá? Que é a constante. Área é o A. Módulo da variação da temperatura é o delta θ. Lembrando que é o módulo. A espessura vai ser o E. Algumas pessoas colocam L também para comprimento. O que eu quero agora que você perceba é a unidade. Então, geralmente, você vai encontrar metro ao quadrado, graus Celsius e metro. Mas, quem vai determinar a unidade é a condutibilidade, é a constante. Quando a questão lhe der, você olha logo qual é a unidade que está. Se tiver em centímetros, opa, você sabe que vai ter que botar a espessura e a área para centímetros. Você nunca vai mexer na constante, ou seja, na condutibilidade térmica, tá bom? Então, povo, agora eu vou fazer um passo de mágica aqui e agora a gente vai para as outras duas formas de calor. Eu disse que eu ia primeiro para a irradiação, eu vou primeiro para a convecção e depois para a irradiação. Só vai aparecer cálculo para a gente na condução, tá? Na condução aparece o fluxo de calor e o regime estacionário. Repetindo, regime estacionário não tem a ver com a temperatura. Até tem, né? Com a temperatura, mas não é a temperatura igual em toda a barra, e sim o fluxo de calor igual, tá bom? Então, vamos lá, passo de mágica para eu montar o quadro da convecção e da irradiação. Vamos? Estamos de volta agora para o segundo processo, o segundo e o terceiro processo de propagação de calor. O segundo processo que eu coloquei aqui foi o processo da convecção. Na convecção vai ocorrer sempre em fluidos. Fluidos você tem líquidos e gases, tá? Então imagina aqui um líquido em um recipiente e você vai e coloca esse recipiente no fogo. Esse líquido aqui que está mais próximo do fundo, ele vai aumentar a temperatura, fazendo com que sua densidade diminua, porque ele dilata um pouco e sua densidade vai diminuir. A densidade dele diminuindo é como se ele boiasse sobre esse líquido que está aqui em cima. Então ele vai, subir. Já esse líquido que está aqui em cima, ele vai descer. E aí, o que vai acontecer? Esse líquido que desceu, que estava com uma temperatura menor, ele vai aquecer também. Ele aquecendo, ele também sobe e fica nesse processo de convecção. É dessa maneira que a geladeira também funciona e o ar-condicionado você deve colocar na parte de cima do cômodo, porque o ar frio mais denso ele tende a descer, o ar com a temperatura mais elevada tende a subir, então fica ligado nisso, tá? E o outro processo é a irradiação, que se propaga aí por ondas eletromagnéticas. E o principal exemplo, nesse caso, é o Sol emitindo calor para a Terra na forma de ondas eletromagnéticas. Agora, muito cuidado, tá? Eu gosto muito de falar, na verdade, de perguntar isso, né? Imagine que você tenha tirado uma panela quente do fogo, uma panela quente aqui do fogo, e tenha colocado a mão aqui embaixo, sem tocar, tá? Mas você foi e colocou a sua mãozinha aqui embaixo da panela. Lembrando que a panela está com a temperatura alta, tá aqui, com água, sei lá, água fervente aí. Quando você coloca a mão assim embaixo, você sente o calor. Você sente o calor. Aí eu pergunto, que tipo de propagação é essa? Primeiro, exclua logo condução. Condução precisa estar em contato, então não é condução. Segundo, você vai ver convecção. Aqui tem ar, mas olha, o ar quente, o ar com a temperatura mais elevada, ele tende a subir. Então o calor, ele subiria. Então não é convecção. E essa forma de propagação aqui é a irradiação. É genial. Mesma coisa quando você está próximo de uma lâmpada, né? Daquelas lâmpadas incandescentes. Quando você está próximo, você sente aquele calor ali, né? Chegando, é justamente por irradiação. Tá? Outro equipamento que utiliza muito essa ideia de propagação de calor, a garrafa térmica. Né? A garrafa térmica tem a tampa bem vedada para diminuir o processo de convecção e por dentro as paredes são espelhadas para reduzir o processo de
e radiação. Então é muito massa esse assunto. Espero que vocês tenham entendido tudinho de propagação de calor, tá? E na condução é que aparece fluxo de calor e lei de Fourier no regime estacionário. Vale a pena dar uma olhada no regime estacionário, mas a gente vai fazer ainda umas questõezinhas aqui, tá? Beijo grande para vocês.